O poder das pessoas com deficiência de todo o Brasil é muito grande. A força do segmento ela é gigante. O grande problema é a união de forças para combater aqueles que criticam as pessoas com deficiência. E mais, hein? Nós estamos muito preocupados com o futuro do CONAD, Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Tudo isso na noite de hoje ainda, hein? Estado do Rio de Janeiro cria legislação que pode servir de exemplo para todo o Brasil. Fica comigo, eu já volto. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de cobertura aqui pelo Diário PCD, no YouTube, assim como nós estivemos no final de semana, em todas as mídias sociais, trazendo a notícia para você, sábado, domingo, qualquer hora do dia e da noite, porque a notícia ela não para, a notícia não tem folga no final de semana. O que acontece no final de semana precisa ser repercutido também no final de semana, essa é a nossa ideia, esse é o objetivo do Diário PCD em todas as mídias sociais. Muitíssimo obrigado, estamos aí buscando chegar ao número de 75 mil inscritos no YouTube. Para isso nós precisamos da sua ajuda. Se você puder se inscrever no nosso canal, agradecemos imensamente, independentemente das notícias que nós divulgamos. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão para que mais pessoas conheçam os conteúdos produzidos pela equipe do Diário PCD. Segunda-feira, 19 de maio de 2025. O que aconteceu com aquele secretário da Educação de Barueri, na Grande São Paulo, depois da pressão das pessoas com deficiência pelas redes sociais? Depois que nós divulgamos a suspensão parcial das eleições do CONAD, o que pode vir pela frente? E ainda, você conhece uma legislação do Rio de Janeiro que pode condenar aqueles que agridem as pessoas com deficiência, mesmo pelas redes sociais? Nós vamos falar em detalhes sobre esses assuntos e ainda trazer mais novidades para vocês que nos acompanham. Antes de mais nada, Roland, a PCD Auto Center atende vocês de qualquer parte do estado de São Paulo com todos os serviços. Traz para a gente a empresa que tem a sede em Campinas e a filial em São Paulo, PCD Auto Center. Você sabia que é possível obter isenção tributária para pessoas com deficiência PCD de forma simples e rápida, sem se preocupar com a burocracia? Na PCD Auto Center, oferecemos uma assessoria completa para isenções de IPI, ICMS e IPVA. Nossa equipe está pronta para tornar esse processo mais simples possível. Como funciona? Analisamos o seu caso, te apresentamos o melhor caminho para obter as isenções e, em seguida, cuidamos de toda a documentação. Com a documentação completa, iniciamos o processo de solicitação das isenções, garantindo que você possa adquirir o seu veículo com todos os benefícios fiscais a que tem direito. Além disso, também oferecemos suporte médico completo, venda e adaptação de veículos e serviços de despachante. Telefone WhatsApp 19 99399 8730, Instagram @PCD Auto Center ou visite nosso site em www.pcdautocenter.com.br. PCD Auto Center, tudo que o PCD precisa num só lugar. Um grande abraço a toda a equipe da PCD Auto Center. Para você falar com a equipe deles é só acessar aqui o telefone que está na descrição ou ir no nosso site que você vai conseguir falar diretamente com esta equipe que atende qualquer parte do estado. Já disse, você pode vender o seu carro, comprar um 0 km, fazer o seguro, fazer o financiamento, fazer a adaptação, fazer o processo de isenção, tudo no mesmo lugar. Esse é o PCD Auto Center. Bom, pessoal, vamos começar pelo começo, como diz o bom brasileiro. Vamos começar pela sexta-feira, pela quinta-feira da semana passada.
nós trouxemos para vocês um áudio que que repercutiu pelas redes sociais de Celso Furlan, integrante de uma grande família de políticos do estado de São Paulo, e o Celso Furlan estava secretário de Educação de Barueri. Só para a gente poder relembrar o áudio desse senhor e depois o resultado imediato após a pressão exercida pelas pessoas com deficiência. Só para a gente relembrar, Roland, traz para a gente o áudio do senhor Celso Furlan, então secretário da Educação de Barueri, município com mais de 300 mil habitantes e ali fazendo parte da Grande São Paulo. Só para a gente relembrar, Roland, por favor. Tome cuidado para não ficar dando vaga para deficientes, porque vocês não toleram mais eles na escola. Eles não são da cidade. Nós tínhamos 700 e poucos deficientes. Hoje nós estamos com mais de 3 mil. Sabe por quê? Vocês colocaram dela vaga. Eles usam comprovante falso, contrato de locação falso. Se brincar, até a escritura eles fazem falso. E nós não podemos ficar com esse problema, porque não vai dar para nós atendermos todos. Não dá. Está difícil. Um garoto com problema de autismo, ele significa 20 alunos a mais. Esse é um caso sério a pensar. Não que queira descartar, mas nós temos a casa dos autistas, que fica em outra secretaria do deficiente. Mas as mães não estão preocupadas com isso. Elas querem se livrar do filho em que nós cuidamos dele. Não é certo. Basta vocês aconselhar as mães que tem caso de deficiente cadeirante, que não mexe nem um membro do corpo, nada, todinho torto, todinho deficiente, não tem condição de cadeirante, não tem condição de aprender nada. A mãe leva. Sabe por quê? Para ficar livre 4, 5 horas do filho. E nós não temos como. Nós não aprendemos a lidar com isso ainda. Bom, pessoal, tá aí a gravidade do que ele disse, não é? A criança toda torta, as mães de autistas, né, que preferem ficar desocupadas quando levam seus filhos para a escola. Foi tão grave tudo o que ele falou que a repercussão foi em todo o Brasil. E a pressão foi muito grande, mas grande demais. Até que o prefeito de Barueri, o Celso Furlan, não foi suficientemente responsável em impedir a saída dele do cargo de secretário da Educação. O que aconteceu na sexta-feira, no final da tarde, início da noite, foi a demissão desse cidadão. Ele foi exonerado do cargo de secretário da Educação, ele não possui nenhum outro cargo político no município de Barueri e está fora da política, pelo menos, eu espero que por muito tempo. Porque ele foi responsável por falar essas atrocidades, mas não foi responsável por publicar nada depois da exoneração, da demissão dele do cargo de secretário da Educação. O mínimo que o prefeito deveria fazer era isso. E só aconteceu porque você, pessoa com deficiência, de todo o Brasil, pressionou pelas redes sociais, repercutiu isso, comentou, e o Diário PCD fez o papel dele aqui divulgando essas atrocidades, esses crimes, preconceito, capacitismo, discriminação desse cidadão. A lição que fica é que quando nós queremos, nós fazemos. Quando nós temos interesse e união, ninguém segura as pessoas com deficiência. Mas infelizmente, nem sempre é assim. Nem sempre há a união das pessoas com deficiência. Nem sempre todos se unem no mesmo objetivo. Claro, cada um tem a sua prioridade, mas, por exemplo,
Eu lamento de que na questão da reforma tributária, lá do projeto de lei complementar 37 de 2025, nós não tenhamos ainda obtido 2.000 assinaturas, 2.000 votos na consulta pública do Senado Federal. Mas que bom que o segmento reagiu contra Celso Furlan, o importante para causar a demissão, a exoneração de um cara que é irmão do ex-prefeito de Barueri, que faz parte de uma família de políticos fortes do estado de São Paulo. Mas nós vamos seguir em frente, vamos seguir lutando, vamos seguir em frente. Parabéns a cada um que fez a sua parte. Antes de a gente já vir para o assunto do CONAD, da eleição do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, que nós repercutimos ontem que a eleição estaria parcialmente suspensa, o Roland vai trazer para a gente Elevadores para Casa, uma empresa de Atibaia, interior de São Paulo, que produz elevadores e plataformas para oferecer acessibilidade em qualquer parte do Brasil. Traz para a gente, Roland, Elevadores para Casa. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparacasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Muito obrigado a toda a equipe de Elevadores para Casa. O telefone de Elevadores para Casa está aqui na descrição. Você vai no nosso site, tem lá uma matéria completa com várias imagens e informações sobre tudo aquilo que Elevadores para Casa produz de acordo com a sua necessidade. E eles entregam, instalam em qualquer parte do Brasil. É só acessar aqui na descrição, telefone ou no nosso site, as informações para falar com a equipe da empresa Elevadores para Casa. Bom, pessoal, nós estávamos repercutindo na semana passada as eleições do CONAD, o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, que escolhe a cada período seus representantes de certas deficiências. Então, lá no CONAD tem os conselheiros estaduais, que passam a ser conselheiros do CONAD, tem as entidades patronais, as entidades de estudo científico, as entidades de pessoas com deficiência que procuram ocupar um espaço no CONAD para poder discutir políticas públicas de todo o Brasil. Esse é um órgão consultivo, né, e que é de grande importância. Mas a polêmica, a polêmica que envolve o CONAD já vem há muitos anos. Né? Há muito tempo o CONAD deixou de ser um órgão de tanta importância porque esteve envolvido em grandes polêmicas nos últimos governos. E as eleições para a próxima gestão do CONAD, elas aconteceram hoje e eu infelizmente não consigo trazer muitos detalhes porque não houve a transparência no processo eleitoral. Não houve a transparência hoje, por exemplo, das imagens das eleições e nem mesmo, até o fechamento dessa edição, das entidades que estavam eleitas. Mas no final de semana a Justiça Federal precisou intervir e aí foi concedida uma liminar por uma juíza federal suspendendo parcialmente as eleições do CONAD, principalmente ao que se refere à representatividade das entidades que representam os autistas. E eu tenho aí a grata satisfação de compartilhar com vocês um breve relato do advogado Dr. Lucélio Lacerda, que tem um canal no Instagram, canal Direito Especial, um grande profissional que vem nos acolhendo
nos últimos dias, principalmente porque a ANA PCD tinha interesse em participar das eleições do CONAD. Vou pedir para o Roland trazer para vocês só o que o Dr. Lucélio informou no canal dele pela manhã dessa segunda-feira, para você entender a gravidade do que está acontecendo e do que pode acontecer no CONAD. Estamos aqui para bater um papo, desta vez sobre as eleições do CONAD, mas se você estiver participando da live, logicamente que você pode fazer perguntas sobre o direito da pessoa com deficiência e a gente vai respondendo aqui, tá? Não precisa ser especificamente a pergunta sobre o tema que eu estou propondo para a live de hoje, ok? Hoje acontece, de agora até as 4 da tarde, a eleição no CONAD, as eleições do CONAD. CONAD é Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. E por que a gente está falando de CONAD aqui hoje? É porque ontem, no domingo, nós conseguimos uma liminar. Eu fui um dos advogados responsáveis pela impetração de um mandado de segurança contra determinados atos da presidência da Comissão Eleitoral do CONAD. Vou te explicar já qual é a treta. A treta é a seguinte: o edital para as eleições do CONAD exigiu que as partes que pretendessem se habilitar e concorrer a uma cadeira de representação no Conselho deveriam apresentar como requisito para se tornarem elegíveis alguns documentos. 2 dessas exigências eram as seguintes: a entidade candidata deveria ter 3 anos de funcionamento e a entidade deveria fazer um relatório de atividades, que ela desempenhou nos seus 3 anos, nos últimos 3 anos de funcionamento. E também havia a exigência de que a entidade concorrente, para se habilitar, tivesse filiais em pelo menos 5 estados da federação. Ou seja, tem uma entidade matriz, ela tem um escritório matriz e tinha que ter mais 5 representações por meio de filial em pelo menos 5 estados da federação. Por quê? Porque o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência é um órgão muito importante de âmbito nacional e as pessoas que estão ali na cadeira, pertencentes ao colegiado, elas têm que ter uma vivência, uma atuação, que tenha uma cobertura nacional. Então, por isso, essa é a exigência. É claro, nas eleições de hoje, vão haver votações para a eleição de pessoas que vão representar vários setores, vários tipos de deficiência. Essa liminar que nós conseguimos ontem, ela se refere especificamente à concorrência para a cadeira de representação dos autistas no CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Dito isto, a ABRA, que foi a entidade que ajuizou o mandato de segurança, que eu patrocinei, ela entendeu que uma outra concorrente a essa vaga da cadeira de representação da pessoa com transtorno do espectro do autismo não estava cumprindo esses requisitos. Então, a ABRA ajuizou o mandato de segurança, que visava, em primeiro lugar, desclassificar a ANIA, porque a ANIA não tinha 3 anos de funcionamento. A ANIA fez um relatório de atividade de 3 anos, só que ela tinha 2 anos e pouco de funcionamento. Então, é dizer que ela acabou sendo habilitada porque a Comissão Eleitoral do CONAD entendeu que ela poderia ter um tempo de atividade informal. Só que, vendo preto no branco, as coisas jurídicas, elas são muito, muito certinhas, sabe? As coisas todas têm um conceito. E uma pessoa jurídica, ela nasce quando o seu ato constitutivo é levado a registro pelo órgão a quem compete registrá-lo, que pode ser um cartório
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou mais comumente uma junta comercial. Você leva a registro o ato e constituiu a pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica, ela não existe antes da sua constituição. Veja, pode até haver um grupo de trabalho, pode até haver uma associação informal, pode até haver um conjunto de pessoas atuando efetivamente para que uma coisa aconteça, ou no desenvolvimento de certa atividade, mas entidade ainda não é, até que seja criada. Entende? Como é que é a dificuldade disso aí? Porque, tudo bem, esse grupo de pessoas veio a fundar uma entidade. Eles já estavam atuando informalmente, depois criaram a entidade. Só que a entidade só existe depois da sua criação. E quem é que se candidata a essa eleição do CONAD? Entidades juridicamente constituídas. É condição sine qua non para ser elegível que seja pessoa jurídica. Então, como é que você vai dizer que uma pessoa jurídica atuou num período que ela não existia ainda? Entendeu? Então, essa foi uma das questões. A outra foi atinente às filiais. Porque o edital dizia que as entidades concorrentes, para se habilitarem, deverão apresentar a prova de que possuem filiais em 5 estados da federação. Pois bem, nesse caso a ANIA não tinha nenhuma representação de pessoa jurídica em 5 estados. Haviam pessoas físicas que eram que tinham um tipo de vínculo de cooperação com a ANIA, mas não era filial no sentido estrito. A ABRA também não tinha filial, mas a ABRA tinha pelo menos filiadas ou afiliadas, pessoas jurídicas, entidades vocacionadas para o mesmo objeto social, estatutário, e que tinham um pacto de cooperação por escrito, mas também não era filial. E aí pedia-se no mandato de segurança para que suspendesse-se a realização das eleições do CONAD na data de hoje, até que o juízo conhecesse melhor a história, depois que a autoridade coatora se defendesse, apresentasse suas informações, e o juiz decidisse se concedia a ordem de mandado de segurança ou não. Pois bem, a juíza entendeu 2 coisas. Ela entendeu que nenhuma das duas tinha filial, e não tinha mesmo nenhuma das duas, porque filial é assim: você abriu uma pessoa jurídica, tem a matriz. Se você quiser abrir uma filial, vai ter que ter outro CNPJ, é um CNPJ filhote, Você tem o CNPJ principal da matriz, você vai ter que ter os outros CNPJs, um para cada uma das filiais, e isso ninguém tinha. A juíza também decidiu que, por esse motivo, ou seja, essa falta de adequação dos candidatos às exigências do edital, que previa filial, no sentido jurídico estrito mesmo, ela decidiu suspender as eleições, só no que se refere à cadeira de representação do autista, porque a pessoa jurídica que entrou com mandado de segurança, envolvida nessa decisão, é concorrente à vaga para a representação dos autistas do CONAD. E aí, como é que fica essa história? Eu acho que agora estabeleceu-se uma instabilidade para a realização dessas eleições hoje do CONAD. Sabe por quê? Porque me disseram, algumas pessoas estão me informando que o pessoal está indo para Brasília, para as eleições do CONAD, que vai ter as eleições e tal. É o seguinte: apesar de a juíza ter suspensa, a juíza federal que deliberou ontem no plantão sobre essa liminar, ter suspenso somente as eleições para a cadeira de representação do autista, a questão de fundo, a questão jurídica discutida ali naquele mandado de segurança, ela impacta todas as entidades concorrentes a todas as cadeiras nas eleições de hoje. Porque essas 2 exigências que eu me referi agora,
elas foram exigências dirigidas a todos os candidatos. Todos os candidatos. Ou seja, da mesma forma que para os concorrentes, a cadeira de representação do autista, foi exigido filial em 5 estados da federação, também essa exigência se destina aos outros candidatos. O que claro, os outros não entraram na justiça, mas também podem ser impactados por essa decisão. Por quê? Se eles fazem a eleição hoje para as outras cadeiras, aqueles grupos que perderem, por exemplo, são partes legítimas para ir discutir também na justiça por que a entidade vencedora não tem os 3 anos de funcionamento, ou por que ela não tem as filiais nos 5 estados da federação. E aí, todos os vencedores de hoje, caso realizem as eleições, vão ficar nessa situação precária, sempre suscetível de alguém que perdeu entrar com uma ação na justiça para desfazer aquele resultado. Entendeu isso? Agora, o que é que vão fazer, eu não sei. Se eu fosse o presidente da comissão eleitoral do CONAD, sabe o que eu fazia? Suspendia tudo, dialogava com todo mundo. Gente, vamos discutir aqui um novo edital. Vamos tirar a palavra filial e vamos colocar afiliada. Que aí vocês... Pode ser afiliado pessoa física ou pessoa jurídica? Como é que vai ser? O edital vai dizer. Né? Dialogar, conversar com todo mundo, para não publicar edital com interpretação dúbia, que possa ser interpretado de várias maneiras, né? Porque para garantir a isonomia, você tem que fazer um negócio que funciona para todo mundo e que todo mundo concorde. Então, se fosse eu, presidente da Comissão Eleitoral do CONAD, olha, tendo em vista essa decisão da Justiça aqui, que pode impactar a eleição relacionada às outras cadeiras, vou suspender as eleições e vamos fazer uma reunião aqui para poder deliberar sobre como vai ser isso nos próximos editais, né? E não precisa nem discutir muito, é só discutir esses 2 tópicos, que são os tópicos que estão aí em discussão judicial. Bem, gente, eu agradeço aí a todos e todas que participaram aqui da live. Eu vou manter a live aqui no feed, e aí se você quiser, você compartilha com outras pessoas que possam ter interesse nesse assunto da eleição do CONAD. Para você que está chegando agora, eu estou falando sobre isso porque eu fui o subscritor, o advogado que patrocinou uma causa de uma associação que é candidata às eleições que acontecem hoje no CONAD, candidata a ocupar a cadeira de representação dos autistas, e nós obtivemos uma liminar suspendendo essas eleições que deveriam acontecer hoje. Suspendendo especificamente a eleição à vaga de representação dos autistas. As eleições para as outras cadeiras não foram suspensas, mas em minha conclusão eu acho que deveria suspender tudo. Um grande abraço, tenham todos uma excelente semana. Ótima segunda. Tchau. Dr. Lucélio Lacerda, que é titular no Instagram do canal Direito Especial. Muito obrigado ao Dr. Lucélio, muito obrigado ao Lucelmo Lacerda, muito obrigado a todos que no final de semana nós estivemos juntos repercutindo sobre tudo o que acontecia em relação à eleição do CONAD. E aí a minha opinião é a mesma do Dr. Lucélio. É a mesma. Se houve uma decisão judicial que determina certas regras para as entidades de autistas, essas regras não serão cobradas das demais entidades. E se forem cobradas e não houver uma alteração do edital de eleição, praticamente nenhuma entidade vai participar desse processo eleitoral. Porque, vou dar um exemplo, como a ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, vai ter filiais em 5 estados brasileiros de 3 regiões diferentes. O custo para as entidades manterem esse tipo de filial com CNPJ, etc. e tal, para a entidade jovem, entidade pequena, é muito grande. Nem as grandes entidades vão conseguir preencher esses requisitos.
E aí as eleições, aqueles que não forem eleitos nesta segunda-feira, vão poder questionar as outras entidades. E aí vai virar uma luta infinita no poder judiciário brasileiro. Um órgão que, ao invés de construir algo em prol das políticas públicas para as pessoas com deficiência, talvez vai ter que ficar rebatendo no judiciário aquilo que foi mal feito num edital público que criou as regras para as eleições do CONAD. Eu acho que um edital público, como disse o Dr. Lucélio, ele precisa ser muito claro. Ele não pode dar interpretação dúbia para ninguém. E, lamentavelmente, o presidente da comissão eleitoral é um membro do Ministério Público Federal. Lamentavelmente. O CONAD ele é formado por pessoas de grande responsabilidade, de grandes entidades, e deveria ser tratado com mais seriedade e não com uma brincadeirinha como está sendo feito agora. Acompanhe o que disse o Dr. Lucélio Lacerda. Foi julgado um mandado de segurança e a ANA-PCD também impetrou o mandato de segurança, só que como houve o julgamento deste, o nosso ainda não foi julgado, porque já existe uma decisão e nós estamos aguardando. Eu lamento profundamente o que está acontecendo com o CONAD. Mas lamento profundamente. Boa sorte para todos nós. Boa sorte para quem foi eleito. Para quem não foi eleito, eu acho que nós temos que dar o espaço para eles repensarem e que o CONAD passe realmente a ser um órgão como precisa ser sempre, forte, e não um órgão de polêmica. Então vamos lá, pessoal. Eu quero lembrar vocês que de 6 a 9 de novembro, na capital paulista, lá na Expo Imigrantes, nós estaremos todos reunidos novamente na Reatec. É isso mesmo, a maior feira da América, que reúne tecnologia assistiva, equipamentos, eventos, palestras, seminários. É um grande evento. Como eu disse, o maior evento da América, que reúne, por exemplo, as principais entidades de todo o Brasil. Você já é nosso convidado. De 6 a 9 de novembro, nós estaremos lá, como já estivemos nos últimos 2 anos. O Diário PCD é o veículo de comunicação da Reatec. Nós estaremos lá com um stand para receber você, para a gente trocar ideia, para a gente colocar um em contato com o outro, para trocar experiências que sirvam para todo o Brasil. Anote na sua agenda, de 6 a 9 de novembro, São Paulo, evento com entrada gratuita, com toda a acessibilidade, evento organizado pela Fiera Milano, uma das principais empresas do Brasil e do mundo em organizações de feiras. Bom, pessoal, na abertura de hoje, na nossa transmissão de hoje, nós falamos sobre o que aconteceu em Barueri, não é? Do que o secretário da Educação disse e da gravidade do que ele disse em uma reunião. O Estado do Rio de Janeiro criou uma legislação e, se essa legislação existisse em São Paulo, este senhor, Celso Furlan, estaria enquadrado diretamente numa legislação, se fosse uma legislação parecida em tramitação no estado de São Paulo. A TV Brasil, a empresa brasileira de comunicação, por sinal, produziu uma matéria e nós queremos compartilhar com vocês o que o Rio de Janeiro fez e o que o Rio de Janeiro está fazendo para evitar o capacitismo, a discriminação, o preconceito. Traz para a gente, Roland, a matéria apresentada pela TV Brasil, com entrevistas aí do Geraldo Nogueira, entrevistas de outras pessoas que foram atacadas recentemente pelas mídias sociais no Rio de Janeiro. Traz pra gente, Roland, TV Brasil, empresa brasileira de comunicação, sobre legislação no estado do Rio de Janeiro. A discriminação contra pessoas com deficiência é um crime previsto na legislação brasileira.
Bom, e agora, uma lei aprovada no estado do Rio de Janeiro pretende combater também o assédio online voltado a esse público. A carioca Maju de Araújo é uma modelo internacional com síndrome de Down que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Após sofrer discriminação na internet, ela travou uma batalha por justiça e hoje dá nome à lei estadual que combate o assédio online e o cyberbullying voltado às pessoas com deficiência. Uma das apenações é a própria pessoa perder o espaço na rede social, naquela plataforma que ela está cometendo essa ofensa, essa injúria. A lei cria também um comitê de monitoramento. A lei também ela dá a possibilidade do Estado criar um setor ou um órgão para receber essas denúncias. A pessoa acha que por estar de trás da telinha vai poder te atingir, vai poder te diminuir, vai poder te difamar e vai ficar impune. Não, não vai. O ataque sofrido nas redes sociais por Viviane de Assis durante o carnaval deste ano é mais um exemplo de capacitismo. Viviane nasceu com o nanismo e desfila pela Viradouro. Ela se orgulha de ser passista e de mostrar ao mundo que o samba é para quem quiser. Mas um humorista usou vídeos que ela posta nas redes sociais para fazer agressões contra ela. Me atacou agressivamente. E ele falou que eu poderia processar ele, que o processo seria pequeno. Depois ele se retratou num vídeo falando que foi apenas uma piada. Ou seja, é piada fazer os outros chorarem? A deficiência não é uma piada. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a discriminação é crime e, quando é praticada por meios de comunicação ou qualquer tipo de publicação, pode ser punida com pena de 2 a 5 anos de prisão. A sensação de anonimato pode motivar práticas criminosas na internet. Para além da gente lutar, obviamente, pela responsabilização das pessoas que cometem crimes na internet, é essencial que a gente trabalhe na prevenção, na educação, na conscientização. Os haters que gostam de fazer piadas vão ser pegos e vão ser processados e vão ter que pagar por isso. É isso que a gente quer. Vou trabalhar, isso é problema dela, isso é problema dela. Bom, pessoal, tá aí por que essa lei, por que essa legislação, e o que é bom tem que ser copiado. Se foi criado no Rio de Janeiro, tem que ser copiado em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, porque as legislações, às vezes, o estado tem mais força do que a União, o município tem mais força que o estado. Legislação ela é feita para cada um interpretar do seu jeito, mas a importância dessa lei no Rio de Janeiro é muito grande e nós gostaríamos de que a praticidade dessa cobrança fosse também em todo o Brasil. Parabéns aos responsáveis por essa legislação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e nós vamos, inclusive, enquanto ANA PCD, atuar fortemente no Congresso Nacional para que haja uma legislação parecida em todo o Brasil. Grande abraço a todos vocês, uma excelente final de segunda-feira, uma excelente semana. Amanhã às 6 horas da manhã nós temos a Thaís Silva com os Shorts, a notícia em 1 minuto, aqui no Diário PCD, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e as informações para vocês que acompanham o nosso portal de notícias. Como eu disse na abertura, se você não estiver inscrito, se inscreva ao nosso canal. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão e tá aí. A minha preocupação com as eleições do CONAD, a força da pessoa com deficiência que derrubou o secretário de Educação de um dos principais estados brasileiros e a importância de legislações que existam para que as pessoas cumpram os direitos das pessoas com deficiência. Um grande abraço, valeu, até mais. Excelente semana para todos nós. Vamos em frente à notícia que ela não para, você é nossa prioridade.